Olá, meus irmãos, meus amigos, você que está aí nos assistindo pela internet, estamos de volta com o nosso bate-papo informal. Eu sou o pastor Pedro Silva da Toque no Altar Church Sem Fronteiras. E aqui está comigo o presbítero João qual ministério mesmo, irmão João? Assembleia de Deus, Ministério da Paz. Assembleia de Deus, Ministério da Paz. É um prazer tê-lo aqui conosco. E nós estamos nesse bate-papo aqui informal, já temos conversado aqui sobre a igreja contemporânea e a igreja primitiva em relação se as lutas do dia a dia, ela tem impedido o avanço da igreja contemporânea hoje. Então nós vamos dar continuidade a este assunto, tá bom? Então, irmão João, você vê, quando Paulo ele passou por Tessalonicenses, né? Ele escreveu aos Tessalonicenses, ele disse aos Tessalonicenses que eles conheciam a luta que eles enfrentaram lá em Filipos, quando eles foram pregar o evangelho lá em Filipos. E lá em Filipos eles foram rechaçados, né? Eles tiveram assim um confronto com aquele povo da época, que muitos não aceitou o evangelho lá. E isso mais por parte dos judeus, né, ortodoxos que levantaram barreiras e dificuldade para que os apóstolos não pregassem ali. Bem, hoje em dia, a nossa luta, a luta da igreja contemporânea, os desafios do dia a dia, o correr atrás do pão de cada dia, as dificuldades que surgem para cada membro individual do corpo de Cristo, tem se tornado um empecilho para que muitos venham a desvanecer na fé? Olha, pastor, eu vou ser sincero para você, não de uma certa forma, mas tem ajudado bastante. Por quê? Por que eu digo isso? Não tem sido um empecilho, não que seja assim, um empecilho que atrapalhe ou que ajude ao enfraquecimento da fé, mas tem ajudado bastante, sim, porque o ser humano de hoje, como eu falei lá atrás, ele tem várias preocupações, não é verdade? Se preocupa com o seu dia a dia, se preocupa com o seu casamento, com o seu trabalho, são filhos, são isso, são empregados. Então, ajuda bastante. Mas eu penso dessa forma, aquele homem, né, que recebeu um chamado, aquela pessoa, homem ou mulher, que recebeu um chamado para fazer o ID de Jesus, muitas vezes ele tem deixado de lado essa preocupação, certo? E tem se envolvido somente na obra. Ele não tem se apego aos detalhes de sua vida. Por quê? Se formos comparar, como eu já falei ainda hoje, que o homem de hoje ele se preocupa com dois detalhes. De ontem não, ele se preocupa somente em pregar a palavra. Então o que eu quero dizer com isso? Eu não posso aqui agora alegar para você que todo o meu dia a dia, o meu corre para isso, corre para aquilo, está me atrapalhando a pregar o evangelho. Eu não posso jamais fazer isso. Não, mas você não vê assim que, eu digo assim em relação assim, que a preocupação hoje existente, né, na realidade que nós vivemos, é que nós buscamos mais as coisas materiais e deixamos de lado as espirituais, né? E damos mais enfoque para o material. Ou seja, há uma busca frenética por prosperidade, por bens materiais, por enriquecermos aqui na terra, e isso nos distancia daquilo que Jesus quer para a sua igreja. Porque, presbítero João, eu vejo assim, na igreja primitiva, também tinham os homens ricos. Você concorda? Concordo. Tinha os homens ricos, tinha a classe abastada. E nem por isso os cristãos, embora alguns se enveredaram
nessa carreira, como disse Paulo, em busca do progresso, em busca da prosperidade. Mas a igreja em si, ela tinha uma visão. E essa visão era levar esta mensagem da cruz ao alcance daqueles que estavam distantes. E eu vejo assim que a igreja hoje parece meio apática em relação a isso. Você não vê assim? Pastor, nós temos que entender, se a gente for comparar, eu não quero, longe de mim não quero fazer essa comparação, mas nós temos que entender o seguinte: hoje realmente é um pouco mais difícil de se pregar o evangelho. Por mais que tenhamos liberdade, pelo menos no nosso país, hoje é um pouco mais difícil. Por quê? Por causa das circunstâncias, por causa das nossas leis, por causa de coisas que nos impedem de irmos para frente, prosseguindo com a palavra do Senhor, prosseguindo com o evangelho a ser pregado. Mas não que seja um fato estar conjuminando em atrapalhar. Não. Porque nada atrapalha. Por exemplo, eu posso dar um exemplo bem claro para você. Se eu tenho um chamado, fui chamado para levar o evangelho, o que pode me impedir? Eu sou casado, tenho família, esposa, filhos, graças a Deus, mas eu tenho que pensar também na minha família. Eu tenho que pensar no trabalho. Eu tenho que pensar na escola dos meus filhos. Eu tenho que pensar. Então são coisas que muitas vezes nos impedem de fazer a obra. Não que eu esteja dizendo que isso seja uma desculpa, não. Mas aquele povo de antigamente não tinha essa linha de pensamento. Eles iam e pregavam o evangelho. Mas hoje, embora eu já falei que não é uma desculpa, hoje o homem ele pensa um pouco mais nesse caso. Sim, mas você não vê assim que os líderes das igrejas, eles deveriam dar mais ênfase em relação à pregação, em relação a levar esta mensagem para que o corpo da igreja viesse a estar mais, como é que eu vou dizer assim, mais envolvida nesta missão? Você vê a igreja envolvida tanto assim nessa missão? Olha, pastor, eu vejo de uma seguinte forma. Há 30 anos, como você mesmo já me citou aqui, há 30 anos atrás, o enfoque na palavra era maior, bem maior. A gente pregava a palavra, anunciava o evangelho e a gente vivia para isso. Não é verdade? Mas hoje é completamente diferente. A igreja em si, ela se encontra um pouco estacionada. Por que eu digo isso? Estacionada na seguinte linha de pensamento. Ela parou, certo? Parou um pouco. Hoje, dentro das igrejas, a gente não vê esse enfoque na palavra. Certo. Hoje a gente não vê. Palavra. A gente não vê. As coisas mudou. Então mudou, de lá para cá mudou muito. Não que, como é que eu posso dizer para você? Não que fosse uma coisa assim obrigatória, mas mudou bastante. A linha de pensamento deles, dos homens que estão à frente do trabalho, mudou muito da água para o vinho. Mas o foco principal ainda é pregar o evangelho. Muito embora não é como antigamente. 30 anos faz muita diferença, a gente pensa que é pouco, mas não é, faz muita diferença. E de lá para cá mudou muita coisa. Uma outra coisa que me preocupa também, além disso que nós já temos comentado, e eu peço até que os ouvintes possam interagir com a gente, deixe aí a sua opinião abaixo aí, para que nós possamos saber o que você pensa em relação a isso, né? Se a igreja de hoje, ela está mais envolvida com as coisas materiais desta terra, ou está mais atenta e perceptível e assim correspondendo àquilo que Jesus nos ordenou a fazer, que é levar este evangelho a toda criatura. A igreja, como que você vê, meu amigo? Me dê a sua opinião aí, nos dê a sua opinião para que nós possamos estar alinhado dentro deste pensamento. Nos esclareça aí a sua opinião. E, irmão João, outra coisa que nós vemos, que eu me preocupo assim,
é que o evangelho que está sendo pregado hoje, você tem percebido assim que está um pouco distante ou muito distante do evangelho que a igreja contemporânea começou a pregar no início do século aqui? Você não vê que está um pouco distante? É um evangelho mais materialista, um evangelho mais de sacrifício para receber as bênçãos, sendo que a bênção da salvação foi de graça. E se a bênção da salvação foi de graça, as bênçãos que possam envolver materialismo também não teria que ser de graça? Por que temos que fazer sacrifício hoje para receber as bênçãos materiais, como pregam algumas igrejas? Você vê, pastor, foi o que eu acabei de falar. Esses 30 anos para cá, realmente mudou muita coisa. A linha de pensamento do homem mudou bastante. O homem hoje, ele pensa não somente em pregar, ele pensa em outras coisas. E se eu fosse levar por esse lado, é lógico, o homem pensa na prosperidade, o homem pensa em evoluir materialmente, mas quando a gente fala em mudanças, eu não acredito que deveria ter mudado. Por quê? Como Jesus mesmo falou, de graça recebeste, de graça dai. Hoje o homem teria que pregar a palavra. Hoje ele teria que anunciar o evangelho. Hoje ele teria que dizer para esse, para aquela, para aquele, ou para... Jesus te ama. Jesus, ele tem uma obra na sua vida. Jesus, ele quer te salvar, quer te levar para o céu. Jesus, ele quer que você venha morar com ele. É isso que o homem deveria estar fazendo hoje. Mas infelizmente, nessas 3 décadas que eu estou citando, a linha de pensamento do homem mudou. Então, nós vemos que mudou até em relação assim você ouve pouco falar de pregação que chame o povo a estar recebendo o batismo com o Espírito Santo, né? De primeiro, isso era constante em nossas igrejas. Nós ouvíamos nas pregações esse chamado para que as pessoas viessem à frente e pudessem ser batizadas com o Espírito Santo. Parece que foi deixado um pouco de lado isso. Será que por causa de algumas perseguições de alguns líderes religiosos em relação aos movimentos que é chamado de meninice ou criancice dentro das igrejas? Eu não digo assim por causa desses movimentos. Eu vou citar um caso aqui que talvez você possa entender melhor. O que acontece? Hoje a pessoa vem para a igreja, entra no templo, precisando de uma cura, precisando de libertação, precisando ouvir algo forte da parte de Deus. E o que acontece, pastor? Muitas vezes essa pessoa, ela entra de uma forma e ela sai da mesma forma. Por quê? Porque o homem que está ali, ele está com uma linha de pensamento completamente diferente, ele está longe. Já não se vê mais mesmo, como você acabou de falar, essa chama de quem está à frente de um trabalho que possa prender aquela pessoa, segurar aquela pessoa, ajudar a ela naquilo que ela esteja precisando. A gente realmente não vê, é verdade. Por exemplo, eu posso citar para você o meu caso, que quando o Senhor me chamou, o que aconteceu? Eu conheci um rapaz, pregou para mim, ele pregou a palavra para mim, me levou para a igreja, e durante alguns meses, ele ficava me seguindo, me ajudando naquilo que eu precisei, em tudo que eu precisei. Jesus, salvação, céu, sempre ali, pregando a palavra para mim, em alguns meses. Só que de repente, um dia quando cadê esse meu amigo? Ele sumiu. E quando eu encontrei ele novamente, puxa, meu amigo, você sumiu. Aí ele chegou e me falou assim, irmão João, hoje eu não preciso mais estar do seu lado, porque o Senhor já criou raiz. Você entendeu o que eu quis lhe passar, pastor? Ele cuidou até que você
pudesse andar sozinho. Pudesse andar sozinho, se fortalecesse, crescesse. Hoje a gente não vê isso mais dentro dos templos. O cuidado do discipulador. Cuidar né? dessa pessoa que está vindo de lá para fora, doente, enferma. As pessoas não costumam dizer que a igreja, o templo, né, onde as pessoas estão, ela não é um hospital para aqueles que estão doentes. Sim. Então, se é um hospital, ela tem que ficar, permanecer, ser tratada, ser curada. Você acha que isso diminuiu na igreja de Isso hoje? diminuiu muito. Mas, Na nossa época diminuiu bastante. A gente não vê mais Mas esse assim, empenho. você vê isso geral, nas igrejas geral? Não, eu estou falando num geral, de tudo, de tudo. Não estou falando aqui ou ali, é geral mesmo. Geral. Em todas contexto as geral. congregações, todos os ministérios, a gente vê isso. Não está havendo mais essa preocupação com um novo convertido. Eu sou sincero em falar para você, pastor, não há. Ah, mas eu Por vejo mais que tem igreja que trabalha bastante nesse sentido aí. É um trabalhar diferenciado do trabalhar convencional, né? Das igrejas tradicionais que deixaram a sua forma tradicional de trabalhar com os novos convertidos, tá? E por terem agido assim, surgiu vários movimentos como, não sei se você vai concordar comigo aí, mas eu vejo assim, como igrejas em células que têm esse cuidado com o novo convertido, que é acompanhado constantemente, desde o dia que a pessoa se entrega para Jesus, recebe um telefonema, recebe uma mensagem no WhatsApp, recebe mensagem no e-mail, e eles não deixam, esse discipulador não deixa aquela pessoa até que ela cresça e seja formada no Evangelho, seja formada com os princípios bíblicos, né? E assim se torne uma líder de célula também. Eu vejo assim que tem muitas igrejas ainda trabalhando. Pastor, eu mesmo posso dizer para você que eu seria hipócrita se eu generalizasse todos os ministérios. Certo. E não foi isso que eu fiz. Eu estou falando que hoje diminuiu Bastante, né? a preocupação com o Evangelho. Não, por isso que eu estou lhe falando, justamente. É por essa diminuição que surgiram outros movimentos, né, que buscaram uma aproximação, eu digo assim, maior com o nosso Senhor Jesus, em relação a estar buscando um renovo. E nesse renovo tem se tornado aí, tem nascido esse desejo de ver a igreja inflamada e de acompanhar aqueles que estão nascendo no Senhor. Entendeu? É nesse ponto que eu vejo assim. Realmente existe esse laço, existe. Mas o que eu quero passar para o pastor que me perguntou é que realmente a igreja ela está como se estivesse parando no meio do caminho. Muito embora lá atrás eu falei para você, nós não estamos parados. Existem aqueles que estão trabalhando, existe aquele que ainda tem a mesma disposição, melhor dizendo, disposição para prosseguir com o seu trabalho, existe. Concordo. Então, pessoal, parado, a igreja não está, mas mudou bastante. A igreja nunca para, né? Ela está sempre em movimento, sempre em movimento. Mas o que eu vejo assim é que houve assim, das igrejas tradicionais, um pouco uma esfriada e se tornar assim um pouco muito teológica. Não estou pregando contra a teologia, por favor. Eu gosto de teologia e eu faço teologia e procuro incentivar as pessoas a fazer. Mas eu vejo assim, se tornou um pouco assim mais teológica, se tornaram obesos teologicamente, né? Procurando dar ênfase à teologia e nós temos visto menos resultados dessa teologia na vida daqueles que assim agem. Você não vê isso? Concordo com você, pastor. Realmente nós estamos nesse ponto. Mas eu ainda acredito que se cada um de nós colocarmos o objetivo principal, que é ganhar vidas, salvar as almas, não é verdade? Colocarmos isso numa meta diária, eu acredito que nós vamos evoluir muito, como na época passada. Paulo, ele tinha essa linha de pensamento.
Ele queria ganhar almas, queria ganhar vidas, queria trazer vidas para o reino do Senhor. Hoje, por mais que as situações são adversas, o homem ele ainda tem essa linha de pensamento. Só que algumas coisas que abrangem sua situação, sua vida, ainda impede dele estar 100% nessa visão. Então é por isso que está diminuindo um pouco. Sim, eu acredito nisso. Mas se colocarmos a nossa meta adiante, nós vamos evoluir bastante, vamos crescer como igreja. Tá bom, irmão João, tá legal. Meus prezados ouvintes, nós estamos aqui no bate-papo informal da comunidade Toque no Altar, Xuxa Sem Fronteira. Deixe sua opinião aí, o que você acha do mover da igreja contemporânea, se ela está cumprindo o ID de Jesus, se ela está mais preocupada com as coisas materiais desta vida, se ela está mais apegada a fazer de fato a vontade de Deus em relação a levar esse conhecimento do Evangelho a toda criatura. Deixe a sua opinião aí. Nós vamos entrar agora numa pausa, porque já estão me avisando aqui que nós temos que dar uma pausinha para que possamos estar retornando logo após. E no nosso retorno nós vamos estar falando um pouco sobre avivamento, tá bom? E depois o presbítero João vai estar nessa terceira fase desse bate-papo informal, deixando uma mensagem para todos quantos estão nos assistindo neste momento, tá ok? Obrigado.